Olá, meu nome é Frank Florida e bem-vindo ao treinamento Fórmula Empreendedorismo. Como começar de zero hoje e faturar 6 dígitos daqui a um ano em 5 passos simples. Antes de começar a ensinar como eu montei a minha empresa e como eu recomendo que você monte a sua, vou contar um pouquinho da minha história também. É que antes de descobrir o marketing digital, antes de descobrir empreendedorismo online, eu estava viajando, eu brinco que eu era um mendigo viajando, porque eu fui de país em país e sempre procurei algum emprego como professor de idiomas, como professor de piano, como pianista. Quando comecei a viajar, ter outros empregos. E a dificuldade com isso é que sempre que eu fui num outro país, eu tinha que procurar emprego novamente, de zero. Então, sempre que cheguei num lugar, eu estava desempregado, né? Claro que assim, viajando assim a vida inteira, que eu comecei a viajar já depois da escola, viajei até agora, ainda estou viajando. Às vezes, houve momentos quando eu estava com pouco dinheiro. E chegou um dia quando eu estava num ponto muito baixo. Eu acho que muitas vezes é assim que a gente precisa realmente chegar num ponto muito baixo na nossa vida para realmente tomar a decisão de fazer uma mudança na nossa vida, né? E no meu caso era que eu tinha chegado num novo país, onde eu não conhecia ninguém, não tinha apartamento, não tinha nada. E nesse país eu tinha que ir ao hospital. Eu estava com uma lesão esportiva muito séria, eu ainda não tinha emprego, eu estava com muito pouco dinheiro. E depois de pouco tempo eu descobri que o meu seguro de saúde não ia pagar as contas do hospital. Então, o que aconteceu é que eu realmente estava numa situação muito difícil. E nesse momento eu falei, tá, agora chega, eu nunca mais quero saber de problemas financeiros, porque quando problemas financeiros coincidem com problemas de saúde, ou com outros problemas, na verdade, né? Aí que realmente fica muito complicado. E agora que eu montei minha empresa e que tudo já está indo, que a bola já está rolando, eu tenho agora várias empresas online. Essas empresas pagam todas as minhas contas. É renda passiva, ou melhor dito, pode ser renda passiva. Eu continuo a trabalhar porque eu quero que esse projeto cresça, eu quero que mais pessoas descubram e conheçam a minha mensagem e não vou parar aqui, mas se eu quisesse, eu podia parar de trabalhar, porque um site na internet pode funcionar e gerar renda mesmo quando você está dormindo, mesmo quando você não trabalha. Outra vantagem que eu tenho agora é a liberdade de tempo. Eu posso trabalhar quando eu quiser, posso não trabalhar, posso trabalhar à noite. Nunca tenho despertador. Na verdade, nunca tinha, porque eu sempre trabalhei como professor de idiomas ou como músico, que é mais à tarde ou à noite. Mas com uma empresa na internet, você tem essa vantagem também, que você não precisa ter um despertador, você não precisa acordar cedo, você pode trabalhar quando você quiser. E, talvez melhor ainda, você pode trabalhar onde você quiser. Você pode ir em qualquer lugar do mundo, eu sempre falo, um café em Paris, ou uma montanha nos Estados Unidos onde você gosta de fazer esqui no final de semana. Agora mesmo eu estou na Ásia, estou num lugar tropical, né? Porque como eu sou de um país frio, eu gosto dos lugares tropicais. Mas a moral da história é que eu posso escolher onde eu quero morar e não tem nenhuma limitação, nenhuma restrição. E mesmo, apesar de eu já ter viajado antes, eu já era um viajante por mais de uma década, agora são uns 12, 13 anos que eu estou viajando. Antes eu sempre tinha essa dependência de achar algum emprego na estrada ou em algum país onde eu fui, né? Então, essa foi a grande desvantagem que agora não tenho, porque agora a minha renda vai comigo para qualquer lugar. Okay? Então, isso é apenas a situação que você pode ter. Daqui a pouco tempo, um ano é com certeza suficiente para montar uma empresa desse jeito. E eu nunca pensei que eu ia ser empresário, porque o meu pai, ele tem uma pequena empresa, e o que acontece é que ele não ficou rico com isso, ele só ficou muito workaholic, como dizem em inglês, né? Ele é uma pessoa que só trabalhou a vida inteira, trabalhou 80 horas por semana, porque ter uma empresa pode dar muito trabalho, e na época não tinha internet, né? Então ele trabalha muito só para manter uma vida de classe média. Ele nunca ficou rico com isso, nunca trouxe a liberdade que ele esperava. E um dos motivos é porque ele fez um erro que muitos empresários fazem, é que eles não aprendem empreendedorismo, marketing, vendas, essas coisas. Ele focou mais na área de especialização dele. Então, por exemplo, se você trabalha para uma padaria,
Aí você pode abrir uma padaria, mas seria um erro continuar a fazer o trabalho de fazer pão, de preparar a comida, que um empreendedor realmente tem que contratar pessoas para fazer esse trabalho e ele tem que focar mais no trabalho estratégico. Tem um livro muito bom que fala sobre isso, que chama E-Myth. Eu vou colar um link embaixo desse vídeo entre os recursos. Então, eu vi isso na vida do meu pai, que ele era empresário, que só deu muito estresse, nunca trouxe a liberdade que ele quis. E por isso eu fui ao lado oposto, né? Eu sou linguista, músico, professor e viajante. Então, quando eu estava viajando, eu realmente peguei algumas ideias muito perigosas, porque muitos viajantes são muito anticapitalistas e eles falam, dinheiro não traz felicidade, tudo que a gente precisa a gente tem, como diz Leonardo DiCaprio no filme Titanic. Eu tenho o ar nos meus pulmões que eu preciso para respirar, tenho papel e caneta para desenhar alguma coisa, que mais que eu preciso da vida? Isso é uma filosofia muito boa, eu acho que realmente funcionou para mim quando eu tinha 20 e poucos anos, mas chega um momento quando você descobre que dificuldades financeiras não são tão agradáveis como parece, não são tão românticos como parece nos filmes, né? E que eu tomei a decisão de fazer uma mudança. E, na verdade, o meu primeiro mentor foi uma pessoa que conheci em Bali, uma ilha na Indonésia. Era um milionário e ele falou para mim, Frank, você tem tudo para ser um sucesso na vida. Só a única coisa que falta é a ambição de ter esse sucesso. E ele falou para mim, lê esse livro Rich Dad, Poor Dad. Isso era em 2004, 2005 eu acho. E essa foi a primeira vez que eu pensei, talvez realmente eu preciso montar uma empresa em algum momento e fazer uma coisa mais independente, né? Porque com o salário é difícil realmente alcançar a liberdade antes de se aposentar depois de uns 30 anos de trabalho. Esse livro é bom, Pai Rico, Pai Pobre, né? Rich Dad, Poor Dad, de Robert Kiyosaki. Mas tem 2 livros que eu recomendo mais agora para a mentalidade de empresário e de crescimento financeiro. Um deles é o famoso Pense e Enriquece, Think and Grow Rich, de Napoleon Hill. E tem um recurso melhor ainda, é Your Right to be Rich. É uma palestra que ele está falando ao vivo, então dá para ouvir como ele apresenta as ideias dele e como ele pensa. Dá para sentir como a mentalidade dele. Então eu acho melhor ainda do que o livro, essa palestra, Your Right to be Rich. Vou também colar o link embaixo do vídeo nos recursos. E um outro livro que eu recomendo muito, é o único livro que eu já li na minha vida inteira, só uma vez aconteceu, que eu comprei um livro e eu li esse livro 3 vezes em 3 meses. Ou seja, realmente é um livro fascinante. Millionaire Fastlane, de MJ DeMarco, vou também colar o link. Um amigo recomendou esse livro para mim, e ele também começou há poucos anos, acho que em 2009 que ele fundou a empresa dele, que agora está faturando por volta de 6 milhões de reais por ano. E ele fala que esse livro é a Bíblia para ele, então por isso que eu li. Todos os meus amigos acabaram lendo esse livro e eu concordo, realmente esse livro é muito bom para entender a mentalidade de um empreendedor e como começar de zero e criar uma liberdade financeira dentro de poucos anos, né? Ele fala Fastlane, significa chegar a ser milionário rápido. Rápido não quer dizer, nesse caso, de hoje para amanhã, né? Com certeza é muito trabalho, a gente tem que se dedicar por muito tempo, mas em 5 a 8 anos, esse é o prazo que ele dá para chegar a ser milionário. 5 a 8 anos, mais ainda agora com a internet, que é muito mais fácil. A gente não tem que investir muito dinheiro para começar. Então, com certeza é mais fácil, menos risco. E 5 a 8 anos é o prazo que ele dá no livro e vale a pena ler. Ao mesmo tempo que eu comecei a pensar sobre empreendedorismo, muitas pessoas começaram a chegar a mim. Como eu mencionei, eu estava na Indonésia, em Bali, e o indonésio era o 5º idioma que eu falei fluentemente. Então, muita gente chegou em mim e falou, desculpa, preciso me corrigir, era o 6º idioma que eu falei fluente. E muita gente chegou em mim e falou, cara, por que você não escreve um livro sobre isso? Primeiro eles perguntaram assim, mas como assim, você fala indonésio tão fluente, você está aqui só 2 meses, 3 meses? Como você fez isso? E quantos idiomas você fala?
Aí chegaram as perguntas, e as perguntas eram sempre as mesmas, então as pessoas falaram para mim, por que você não escreve um livro, abre uma escola, uma escola de idiomas? E eu pensei sobre isso. Em 2007 eu finalmente comecei a escrever um livro sobre esse método, que agora eu chamo de Fórmula Fluente, como que eu fiz para aprender esses idiomas, né? Então, no meu caso, realmente a ideia de criar um curso de idiomas, a ideia de montar uma empresa e a ideia de ensinar idiomas chegaram ao mesmo tempo. Isso realmente fez sentido, encaixou. Só que ainda não sabia como montar uma empresa e muito menos como montar uma empresa na internet. Então, demorou muito tempo até eu realmente encontrei o caminho. Mas eu já comecei a ler livros, a pesquisar um pouco, a falar com pessoas que tinham empresas, etc. E em 2010, eu finalmente descobri o caminho certo para mim. Porque eu acho que a parte mais difícil de fazer qualquer coisa, aprender idiomas, aprender instrumento, aprender sobre empreendedorismo, qualquer coisa que a gente aprender, a parte mais difícil é achar o professor certo, achar o caminho certo, o guru certo. Porque tem muitas dificuldades em realmente distinguir entre o que é qualidade e o que não é. Por exemplo, tem muitos cursos na internet de como montar uma empresa, como ganhar dinheiro online, e tem muito picareta nessa área. Mas tem algumas pessoas que são honestas. Só que entre as pessoas honestas também tem os que sabem o que fazem e tem os que não sabem muito, né? Então eu decidi que eu só quero aprender dos melhores. Ou dos melhores que eu consigo achar, os melhores do mundo, se possível. E nessa época também, eu li uma postagem no fórum e é lá que eu descobri PLF. PLF é Product Launch Formula, é um curso do Jeff Walker. E era o seguinte, nesse fórum tinha um cara que começou de zero, ele nunca tinha montado uma empresa online, ele nunca tinha feito nada disso. E ele falou, tá na hora de fazer alguma coisa. Se eu conseguir ganhar pelo menos $500 por mês, já teria ótimo, né? Não é grande coisa, não vou ficar rico com isso, não vou poder sair do meu emprego com $500, mas vai ajudar muito, então vamos começar, vamos ver o que vai dar. E 4 meses depois, ele fez um lançamento de um produto e ele faturou mais de $20 mil dentro de uma semana. E aí quando eu li essas postagens nesse fórum, eu pensei, PLF, Product Launch Formula de Jeff Walker, é um caminho que eu consigo visualizar que eu possa fazer isso também, porque não foi tão difícil o que ele descreveu e eu comecei a seguir o caminho que ele traçou naquele fórum. Então, em 2011, eu comecei a montar um curso grátis de idiomas, que agora é conhecido como a Fórmula Fluente. Nos primeiros meses, eu ainda respondi todos os e-mails pessoalmente, respondi as perguntas que alunos escreveram para descobrir o que realmente eles querem aprender, para aprender como ensinar o meu método através da internet. Então, tem 3 passos que eu fiz para começar, que eu vou ensinar para você hoje, e tem 5 passos, na verdade, que levam até o lançamento, e também vou compartilhar os recursos que eu utilizo. Esses recursos são todos recursos que demorou muito tempo para eu achar que esses são os melhores recursos na área, na minha opinião, né? Que ensinam essas coisas, as melhores ferramentas, mas com certeza são coisas que eu posso recomendar altamente. E o modelo de negócios, na verdade, não é bem, sim, é empreendedorismo digital, mas quando alguém perguntar, por exemplo, num banco, um outro empresário que não sabe muito da internet, o negócio é publishing, né? Ou seja, a gente publica como se fosse uma revista, um jornal, e o nome em inglês é infomarketing, marketing de informações, marketing de conteúdo. E isso funciona muito bem. Os meus amigos também se deram muito bem com esse modelo. Eu nunca vi um lançamento que utilizou esse método que faturou... Eu nunca vi um lançamento que faturou menos de $9 mil numa semana. Esse era o pior que eu já vi. E isso era um nicho para estudantes de universidade. Ou seja, um amigo meu, ele começou também uma empresa, como eu fiz, como eu vou ensinar para você hoje. E o nicho que ele escolheu era ensinar a estudantes de universidade como eles podem tirar notas melhores. Aí eu falei para ele, só vejo um problema, porque estudantes de universidade, geralmente eles não têm dinheiro, então não sei se vai ser muito lucrativo, mas vale a pena tentar. E esse foi o menor lançamento que eu já vi, e ele faturou $9 mil em uma semana. Esse foi o primeiro lançamento, depois ele fez
mais lançamentos maiores, ganham mais dinheiro ainda. Mas, com certeza, podemos dizer que é um método que funciona, né? Se o pior caso é $9.000 em uma semana, é um resultado bom. Outro amigo meu é o Bruno Piccinini. Quando eu conheci ele tinha montado um site, a gente se conheceu alguns anos atrás, e na época ele ganhou uns R$6.000 de renda passiva de um site que tinha demorado apenas 6 meses para montar. E agora ele tá faturando muito mais do que isso. Acho que no ano passado ele faturou R$500 mil de reais. Eu vou também colar embaixo desse vídeo, como recurso, um link para o site dele. Assim você pode estudar o material dele, que eu recomendo muito também. Outro amigo meu é o Rodrigo Polesso, que também tem muito sucesso na área. Também vale a pena estudar. Ele faz um podcast com o Bruno Piccinini juntos. Vou colar o link também para esse podcast. Vale a pena também. E, claro, o Kevin Porter, né? Você conhece. Ele fez o lançamento de Empreendedor Sem Fronteiras como JV Launch, ou seja, ele recrutou afiliados para lançar o curso dele, e foi assim que ele veio do nada e faturou 7 dígitos em poucos dias. Era uma coisa muito impressionante. Então eu só mencionei esses 3 como exemplos porque são amigos meus que eu conheço faz anos e que eu tenho muito contato, mas tem muitos outros também. É lógico que uma coisa que é importante é que para chegar a esse resultado, primeiro tem que investir bastante trabalho, né? Tem um ditado em inglês: do for a year what others won't, so you can do for a lifetime what others can't. Faça por um ano o que outros não queiram fazer, para depois poder fazer o que outros não podem fazer para o resto da sua vida. Então, ou seja, no início é muito trabalho, principalmente quando comecei esse projeto Fórmula Fluente. Os primeiros, digamos, 15 meses que eu comecei a trabalhar online, eu trabalhei muito. Muitas vezes trabalhei 80, 90, 100 horas por semana, mas no final valeu a pena, né? Porque no final você cria um positivo, você cria uma coisa que você pode utilizar por muito tempo, que vai sempre te manter e te sustentar. Logo, como mencionei, o método que eu utilizo para construir a minha empresa e que eu recomendo para todos os meus amigos para começar é de Jeff Walker, é Product Launch Formula. E também vou colar um link embaixo desse vídeo. Não está vendo agora, mas ele tem vídeos grátis também e que você pode dar uma olhada. Vale muito a pena. Eu não conheço nenhum método melhor. Eu sei que os alunos do Jeff Walker já faturaram 400 milhões de dólares, ou seja, quase R$1 bilhão. E ele ensina isso desde 2005. Product Launch Formula chegou no Brasil agora que muita gente está fazendo isso no Brasil também, mas começou nos Estados Unidos 9 anos atrás. Agora que eu estou gravando esse vídeo, 2004, e ele começou, 2014, ele começou a ensinar Product Launch Formula em 2005, ou seja, 9 anos atrás, e ele está montando empresas na internet desde 96. Então, ele é o guru da minha preferência, porque ele tem muita experiência e, como eu disse, né, o método dele funcionou tão bem que o maior fracasso que eu já vi entre os meus amigos era uns R$20 mil numa semana, e o maior sucesso que eu já vi entre meus amigos era milhões de reais, ou seja, 7 dígitos numa semana só. Ok? Então, isso é um pouco sobre a minha jornada, sobre um pouco de background para explicar o que é, de que se trata. E no próximo vídeo eu vou explicar o primeiro dos 5 passos para montar uma empresa. Como eu falei, são 5 passos para começar hoje e ter uma empresa que fatura 6 dígitos ou mais daqui a um ano. Ok? Então, te vejo no próximo vídeo.